Olá, crianças, boa tarde. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo em ciências sobre os animais. E nós já vimos que os animais foram classificados de acordo com suas características, suas principais características. Então, formaram grupos com características semelhantes. E começamos a estudar algumas dessas características, como o ambiente onde eles vivem, se é ambiente aquático ou terrestre, o tipo de alimentação, se ele é carnívoro, se ele se alimenta somente de plantas, ou se ele é herbívoro, ou se ele se alimenta de outros animais e plantas como os onívoros. Então, esses formaram alguns grupos. Vimos também que na composição do corpo dos animais, alguns possuem cérebro, o crânio, e coluna vertebral. E esses animais são chamados de vertebrados. Outros não possuem esse crânio e não possuem coluna vertebral. Esses são chamados de animais invertebrados, formando dois grupos. Bem, nós também podemos classificá-los quanto à forma de reprodução desses animais. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, abra o livro de vocês na página 270. Vamos ver nascimento de diferentes animais. Bom, nós já sabemos que nós nascemos a partir de outro ser vivo. E deste ser vivo, nós herdamos as nossas características. Por exemplo, herdamos a forma do nosso corpo, herdamos o número de membros, como mãos, patas, a forma de andar. Herdamos, alguns herdam as asas, então herdamos várias características desses nossos, dos animais dos quais nascemos. Né? A Joaninha herda ali as suas características, as suas bolinhas, as suas asas, seus pares de patas, as antenas da Joaninha que deu origem ao dos seus pais. Então, e assim, nós também herdamos nossas características do nosso pai e da nossa mãe. Vamos lá. Então, coloquem isso, os animais têm origem a partir de outros animais, dos quais herdam suas características. No reino animal, existem diferentes formas de nascimento, classificando os animais em ovíparos e vivíparos. Vamos estudar essas duas formas, ovíparos e vivíparos, embora tenham outras. Então, vamos lá. Dentro dos ovíparos, gente, essa é a forma mais antiga de reprodução dos animais. Então, a primeira forma, os primeiros animais que existiram na Terra, eles se reproduziam desta forma, ou seja, nasciam a partir de ovos. Os ovíparos, olha só, a palavrinha até lembra, ó, ovíparos, esse OV de ovos. Então, vamos pensar assim, para a gente fixar? Então, tá, os ovíparos nascem a partir de ovos. Esses ovos são postos pela mãe no ambiente em que vive. Pode ser tanto no ambiente aquático, como os peixes, ou pode ser no ambiente terrestre, como as aves e vários outros, a tartaruga e os insetos e vários outros animais. Bom, tem insetos que também precisam da água, lembra do pernilongo, do mosquito da dengue, por isso que a gente, né, com a Aedes aegypti, por isso que a gente não pode deixar a água parada, porque esses animais não fazem bem para a nossa saúde. Então, não deixando a água parada, a gente evita que esses animais se reproduzam, porque eles não se reproduzem em água do rio, da cachoeira, eles só se reproduzem em água parada. Mas é um ambiente aquático. Enfim, mas nós temos tanto, esses ovos podem
ser colocados, postos em ambientes terrestres ou aquáticos. Bom, e aí, os embriões, eles se desenvolvem dentro desse ovo. Alguns são protegidos com a casca dura, como das aves e outros animais, e outros não são protegidos com essa casca dura, tem apenas uma substância ali protegendo em uma película. Esses ovos, uma membrana, esses ovos, como dos peixes, por exemplo, que não tem casca. Então, os embriões se desenvolvem ali dentro. Bom, mas se ele não está ligado ao corpo materno, como que eles se nutrem, né? Que a gente fala como que eles se alimentam. Não, como que eles se nutrem? Quais as substâncias para o desenvolvimento dele? Imagina que o desenvolvimento de um animal dentro, nessa fase embrionária, dentro do ovo, ele ocorre muito rápida, muito intensa. Então, ele precisa de muita energia. E a gente não fala assim, ó, criança tem que alimentar direito, bons alimentos para você ter energia para brincar, para estudar, para aprender e até mesmo ter energia para dormir. Pois é. Então, esses animais, eles precisam também de ter essa energia para que o corpo passe por todas aquelas transformações na fase de embrião, né, ou embrionária, para que ele se desenvolva. De onde vem essa energia, esse alimento, esse nutriente? Bom, esse nutriente são substâncias presentes lá no interior do ovo. Por exemplo, a gema do ovo ou a clara do ovo. Então, tem a energia, os alimentos, os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse embrião. E tudo que ele precisa, inclusive proteção. Bom, a maioria dos animais que existem na face da Terra são ovíparos. A maioria é ovípara, né? A maioria desses animais é ovípara. Então, a maioria dos animais nascem a partir de ovos, correto? Então, vamos lá. Exemplos desses animais. Insetos, como o besouro, a borboleta, o gafanhoto, a abelha, barata, formiga, a joaninha, gente, e tantos outros insetos. O pernilongo e todos os outros. Bom, as aranhas também nascem a partir de ovos. Já viram uma aranha protegendo os seus ovos? Ela super protege os ovos. Então, aqui eu tenho os ovos dos insetos, né? Geralmente, para ficar mais protegido, os insetos colocam esses ovos, faz sua postura na face inferior da folha, porque ali, ó, se chover, ele está protegidinho pela folha, o abrigo, né, natural. Então, se você virar uma folha por baixo, às vezes você vê esses ovos. A aranha, ela protege, ela coloca em ovos e faz umas teias ali para proteger esses ovos e às vezes ela fica ali vigiando ainda. Os moluscos, por exemplo, o polvo, o caracol, também colocam os ovos. Todas as aves, peixes, como tilápia, dourado, beta, todos eles colocam, se reproduzem por ovos. Os anfíbios, como os arrãos, os sapos, as pererecas. Os répteis, como crocodilo, tartaruga, jiboia, eles se reproduzem, as cobras se reproduzem por ovos. E 2 tipos de mamíferos, o equidna e o ornitorrinco, que eu vou mostrar para vocês, esses mamíferos. A maioria dos mamíferos não se reproduzem por ovos, mas existem os representantes dos mamíferos que se reproduzem por ovos, como a equidna e o ornitorrinco. Vamos lá. Então, os ovos de inseto, bonitinho, ali embaixo da folha. Tem até uma aqui que já eclodiu, já vai nascer. Ele é meio transparentezinho, ó, dá para ver o inseto lá dentro se desenvolvendo, o embrião. Quando o animal ainda está dentro do ovo, ele é chamado de embrião, assim como quando a gente também está lá no útero da nossa mãe, somos chamados de embrião. Por isso a gente fala que é a nossa fase embrionária. Olha só, gente, a aranha protegendo a sua prole. Olha os ovos da aranha
E olha um monte de aranha nova aqui que acabaram de nascer. Muito lindo, né? Não ouso chegar perto dessa mãe. Então, olha só, de novo ela protegendo, inclusive ela fez uma teia de aranha em volta. Então, aquele redondinho, aquela bolinha que vocês veem na teia de aranha, ela está cheinha de ovos de aranha. Olha só o peixe. Ih, gente, não mudei. Não é ovos de aracnídeos, é ovos de peixes. Então, olha só, os peixes se desenvolvendo, os ovos não são protegidos por uma casca dura, ele é produzido por uma estrutura aqui, como se fosse uma película ali, uma membrana, é uma membrana. E aí aqui, quando essa membrana se rompeu, olha o peixinho prontinho aqui, saindo do ovo. Muito lindo, né? Ai, que fofo. Acho essa foto lindíssima. Quem é ele que está nascendo aqui? Parece que já está sorrindo, né? Sorrindo para a vida. É o nosso amigo jacaré. Então, esses são os ovos dos répteis. Estou esperando os irmãos aqui, ó. Também estão quase nascendo. Já está quebrando, rompendo essa casca dura, que é uma casca protetora dos ovos desses animais. O embrião, né? Olha aqui a equidna. Ela é um animal, então ela tem uma proteção no corpo, que é a espinha, mas quando nasce lá do ovo pequenino, né? Se você imaginar aqui dos dedos, então o ovinho tá aqui pequenino, entre os dedos. Então, quando nasce, o corpo dela é lisinho, está na pele, né? No couro. Então, não tem ainda essa estrutura protetora, que são esses espinhos, eles se desenvolvem depois. E o ornitorrinco, mamífero ovíparo. Olha só, ele é nadador, ele tem essas patas como se fosse um remo e esse bico para se alimentar. E ele nasce a partir de ovos e é mamífero. Então vamos lá. Então vamos aqui. Tenho aqui um ovo de galinha, mais o ovo de asas de aves desse jeito aqui. Bom, então olha só o barulhinho. Tem uma casca dura. Essa casca serve para proteger o ovo e proteger o embrião que vai se desenvolver lá no interior desse ovo, lá dentro. Então vamos lá. Então, a casca resistente, essa casca é porosa, porque precisa de trocas gasosas com o ambiente. Então, essa casca, ao contrário do que a gente pensa que ela é lisa, ela não é totalmente lisa, ela tem poros. Poros são furinhos, aberturas, que permitem a troca de gás do ambiente externo com o ambiente interno. Então, é troca de ar e respiração do embrião. Bom, vamos lá dentro. Aqui dentro nós temos a gema, aquele amarelinho, que a maioria das crianças não gostam, eu amo. Então tem a gema. O que tem nessa gema? Ela tem uma reserva energética, gordura e outros nutrientes para nutrição do embrião. Então tem energia. Por isso que quando tem gente que quando está fazendo dieta, o nutricionista vai lá e fala assim: não pode comer, é só uma gema e pode comer clara. A clara não tem a gordura que tem na gema, porque é o que oferece a energia para o desenvolvimento do embrião. Então, se você ver, tem vasos sanguíneos aqui nessa gema, que é para levar o nutriente para o embrião que está aqui se desenvolvendo a todo vapor, toda velocidade. Bom, tem aqui. Bom, e os outros nutrientes, né? Os outros nutrientes para esse animal, ele vem lá da bolsa com líquido, que é local onde o embrião se desenvolve. Então, aqui tem uma bolsa que é onde esse animal todo se desenvolve e essa bolsa tem os nutrientes. Bom,
Na clara do ovo, ela é rica em uma proteína chamada de albumina. Essa proteína é muito rica em nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Então, vamos lá. Lembrando que essas cores aqui e essas partes, isso tudo pode variar um pouquinho de acordo. São as principais partes do ovo de répteis, aves e mamíferos, mas as cores variam porque são cores fantasia. Então, vamos lá nos vivíparos? Muito bem. Então, olha só. Os vivíparos nascem a partir do corpo da mãe. Então, se desenvolve lá no útero da mãe. Então, dependem dos órgãos da mãe para se desenvolver. Então, para vir um nutriente, ele depende da mãe para o desenvolvimento, porque ele se desenvolve no corpo da mãe. Os embriões nutrem-se, respiram e liberam todas as substâncias que não precisa por meio de trocas com o corpo da mãe. Então, a gente vai entender um pouquinho como que ocorrem essas trocas de oxigênio, nutrientes com o corpo da mãe. As trocas ocorrem dentro do útero, lá dentro do útero. Não sai, o embrião não sai do útero, que é uma bolsa preparada para o desenvolvimento desse embrião. Lá no útero, ele tem conectado pelo cordão umbilical, que é o umbigo, ali onde fica. O umbigo da gente na verdade, só uma cicatriz. É uma cicatriz onde ali tinha ligado um cordão que conectava uma bolsa. Essa bolsa se chama placenta. Então, é nessa bolsa que tem, né? Se você olhar e falar, tem sangue na placenta. Mas, na verdade, ela permite a troca, tanto de nutrientes que a mãe envia para o embrião, oxigênio, retira o CO2, que não é o gás que é para ficar em alta quantidade lá no corpinho do embrião, e também outros produtos que foram resultantes do metabolismo do embrião que não interessa para esse embrião. Então, é para ser descartado. Ele vai lá para a placenta e é eliminado por meio do corpo da mãe. Então, lembre-se bem, vivíparos, eles passam parte, né, esse desenvolvimento, passa todo o seu desenvolvimento embrionário no corpo da mãe. Quando nascem, já nascem prontinhos, e eles vão apenas se desenvolver. Mas ele passa uma boa parte da vida dependendo dos cuidados da mãe, que na maioria das espécies ele é cuidado pela fêmea. Então, vamos lá. Então, aqui está um embrião se desenvolvendo lá dentro do corpo da mãe, ele é vivíparo, então está no útero. E aqui tem o cordão umbilical que está conectado à placenta, que é aquela bolsa que eu te falei, que ela faz as trocas de alimento, de oxigênio e de produtos para serem eliminados por meio do corpo da mãe. Então, aqui a placenta, o cordão umbilical, que é o veículo, né, é por meio do cordão e que leva o que é para ser descartado e traz o que o embrião precisa. E aqui está o nosso embrião bonitinho ali, crescendo a cada dia. Esquema, então, de um embrião em desenvolvimento no interior do útero de sua mãe. Aqui é dessa cor mesmo, tá? Bom, aqui é um cachorro. O cachorro, olha só, o rabinho do cachorro, as patinhas, o cachorrinho está aqui se desenvolvendo. Cordão umbilical conectado à placenta para haver troca de nutrientes. Em geral, os vivíparos têm número menor de filhotes que os ovíparos. Os ovíparos, às vezes, reproduzem 100 ovos, os ovíparos, ou muitos, depende da espécie. Mas os vivíparos, como eles se desenvolvem no corpo da mãe, tem um limite maior, né? Então, não cabe tantos assim.
Então, o número em algumas espécies, como a humana, por exemplo, bovina e outros, tem um só se desenvolvendo, com as raras exceções que nascem uns gêmeos ou trigêmeos por aí. Mas a maioria, um só. E outros, né, os cães, por exemplo, algumas espécies nascem até 12 filhotes, mas geralmente 3, 4. Então, ele é um número bem menor do que os animais que se reproduzem por meio de ovos. Os filhotes vivíparos nascem formados e são cuidados pela mãe após seu nascimento. Em algumas espécies, é o pai quem cuida. Bom, mas tem animais que não nascem por ovos e não nascem no corpo da mãe. E aí? Bom, pode nascer por brotamento. E animais brotam, não são somente as plantas? Não. Tem espécies de animais, como as esponjas, por exemplo, ou as hidras, que brotam. Então, as esponjas lá do Bob Esponja, ele nasce por brotamento, viu, gente? Bob Esponja nasce por brotamento. Então, tá aqui a esponja, linda, né? Ela é sedentária, vocês sabem. E aí, nasce um brotinho aqui, parece um cacto, não é? Então, nasce um brotinho aqui. Quando ele está prontinho, mais desenvolvido, ele se solta. E aqui está o filhotinho novinho que nasceu, acabou de nascer, por brotamento. Então, vamos lá. Alguns animais invertebrados, como as hidras e esponjas, nascem a partir de um processo chamado de brotamento. É um broto que se desenvolve ali no corpo da esponja. Surge no indivíduo adulto e separa-se dele, gerando outro indivíduo. Nesse processo, apenas um indivíduo é necessário para a reprodução. Bom, quando os indivíduos nascem por ovos, ou os ovíparos, ou os vivíparos, né? Eles precisam de 2 progenitores, quer dizer, 2 pais, a espécie macho e a espécie fêmea. Quando ele nasce por brotamento, ele não precisa de 2, ele precisa apenas de um indivíduo. Então, um indivíduo, a partir de um indivíduo adulto, ele forma o broto, e aí em boas condições, e aí quando no momento certo ele se solta, está prontinho. Essa é a hidra. Então, olha só, um brotinho aqui também se desenvolvendo, e no momento certo ela se solta e está pronto, um novo indivíduo. Bom, vamos lá? Relaciona os animais retratados nas imagens ao seu modo de nascimento. Aqui a gente tem um jacaré, que é um réptil, e aí ele se desenvolve como? Brotamento, ele é ovíparo ou ele é vivíparo? A esponja e a onça pintada, como que ela nasce? O mamífero aí. Vamos lá, gente. Coisas, histórias. No passado, acreditava-se que novos seres vivos surgiam a partir de matéria não viva. Imagina, uma pedra, matéria não viva poderia dar origem a um novo indivíduo. Um pano sujo, resto de alimento. Eles acreditavam que essas substâncias não vivas, esses produtos não vivos, daria origem aos animais. Vamos saber por quê. Inclusive, havia uma receita para a criação de ratos, a partir de um monte de roupas sujas e de um pouco de grão de trigo. E aí, gente, vamos produzir ratos? Deixamos roupa suja num canto, deixamos trigo, grãos de trigo, deixamos, vale a pena outros pães velhos, enfim, alguns outros alimentos também, lixo. E aí pode nascer rato, mas também pode nascer barata ali, né? Será? Por que as pessoas pensavam isso? Porque esses produtos, né, roupa suja, restos de alimentos, atraem muitos insetos e outros animais, como os ratos. Né? Eles são cosmopolitas, eles se alimentam de qualquer coisa.
Então, eles ali, eles estão em todo lugar. Então, por isso, acreditavam-se, eles apareciam ali, acreditavam-se que eles nasciam dali, surgiam a partir desses materiais. Puro engano, né? Hoje nós sabemos disso. Então, vamos lá. A explicação é essa. Porque eles apareciam nesses materiais, por isso que a gente não pode deixar lixo aí perto da nossa casa, o lixo tem que ter o destino certo, porque podem aparecer esses animais que são prejudiciais à nossa saúde. Gente, tem uma brincadeira para vocês fazerem. Lá no encarte tem alguns animais, da página 345 e 347. E depois vocês têm umas fichas com características. Cada animal daquele tem 2 fichas para cada animal. Então, você vai fazer uma colagem. Você pega um papel ou um caderno, pode ser lá o caderno de português, coloca só ciências, livro 5, página tal, exercício 2. E aí você vai colar o seu animal e vai colar as fichas correspondentes aqui, com as características daqueles animais, tá? Tá bem fácil, mas qualquer coisa pode me perguntar, pode pesquisar, enfim, bom trabalho. Tem um outro trabalho para você. Você vai pegar um ovo de galinha, deixa eu pegar aqui, o ovo de galinha, e nós vamos destruir essa casca, tirar essa casca desse ovo de galinha sem cozinhar o ovo, tá? Pra gente ver a estrutura lá dentro, toda inteirinha, com aquela película, com aquela membrana que reveste o ovo. Então, vamos tirar a casca. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar, pode num recipiente ou num copo, e cobrir esse ovo com vinagre de vinho branco, tá? Mas outro também vai acontecer, mas só que tem que ser branquinho para que ele não mude a cor. Ótimo. Você vai esperar aí 3, 4 dias e aí enxaga esse ovo com todo cuidado, que ele vai estar todo molinho, essa casca vai ser toda removida. E aí você vai analisar, olhar, pode pegar uma luz, olhar direitinho esse ovo lá dentro. E aí faça um desenho desse ovo aqui, desenho que você está vendo e coloque setas indicando as partes desse ovo. Tudo bem? Vai ficar bem legal. Terminamos por aqui. Um beijo grande. Fique com Deus.